TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque à transparência. O governo do estado promove uma série de ações para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação faz parte da campanha Maio Laranja. A Prefeitura de Teresópolis está com inscrições abertas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, e aqui você vai aprender a se candidatar. E saiba como retirar a permissão internacional para dirigir. O diálogo com o objetivo de garantir transparência do poder público em meio às tragédias. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje é sábado e, é claro, estamos aqui para levar o melhor da informação para você. Fique à vontade para interagir, comentar, compartilhar a nossa programação. Você que também pode acompanhar pelas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Pelo nosso YouTube você consegue ver, rever não só o Correio Petropolitano Debate, mas outros programas aqui da TV Correio da Manhã. A gente começa a edição de hoje falando sobre Petrópolis, porque empresários e entidades ligadas ao comércio e turismo da cidade se reuniram na última semana pela manhã para discutir os desafios enfrentados por estes setores vitais da economia local. O encontro teve como objetivo principal debater a sinergia entre os setores e identificar os principais gargalos que impedem o crescimento sustentável do turismo e, consequentemente, do comércio na cidade. O encontro foi realizado no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a CDL, e abriu uma série de debates, se transformando em um fórum permanente de discussão para os setores. Uma das propostas já levantadas é diagnosticar os entraves, elaborar os planos para reverter esse cenário e estabelecer uma metodologia e cronograma de trabalho usando a expertise do Sebrae RJ, que também faz parte desse grupo. O comércio, de acordo com o presidente da Câmara de Petrópolis, Cláudio Mohamed, elege a necessidade de mais eventos de grande porte, como, por exemplo, a Bauernfest e também o Natal Imperial. A nossa equipe, inclusive, conversou aqui no Correio Petropolitano Debate com o Cláudio Mohamed justamente sobre esse tema, a necessidade de novos eventos mais atrativos, que vão trazer investimento para o setor aqui em Petrópolis, não só durante o período de alta temporada, obviamente, que também é importante, mas também naquele período mais fraco, inclusive outubro, novembro, foi o que conversou até mesmo o Cláudio Mohamed em oportunidade aqui no Correio Petropolitano Debate. Falando agora sobre Teresópolis, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, está com as inscrições abertas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, no CEROM, o Centro Educacional Roger Malhardes, que fica no bairro de São Pedro, e no SEBS, o Centro Educacional Beatriz Silva, no bairro do Imbuí. Os interessados podem se inscrever na Secretaria da Escola Escolhida. As aulas começam em julho e vão ser disponibilizadas vagas da alfabetização ao 9º ano do ensino fundamental. A Prefeitura já oferece o programa, que é voltado para pessoas com mais de 15 anos de idade no CEROM, e conforme a demanda vai ser aberto um polo na SEBS, que fica na rua Doutor Oliveira, número 700, na Barra do Imbuí. No CEROM, que fica na rua São Pedro, as inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 6 horas da noite até às 9 horas da noite. No SEBS, as inscrições podem ser feitas nos turnos tanto da manhã quanto da tarde. E quais são os documentos necessários para fazer essa inscrição? A declaração ou o histórico escolar,
certidão de nascimento para menores de 18 anos, RG, CPF, comprovante de residência e também um telefone para contato, além do e-mail. Documentos simples, todo mundo tem. Não deixa de fazer então a sua inscrição se você quer terminar os estudos, finalizar ali o ensino médio, o ensino fundamental, quem sabe até ingressar no ensino superior, mas para isso precisa passar por essas etapas. É uma oportunidade que está aberta agora para a população teresopolitana, tendo em vista aí mais uma unidade fornecendo esse serviço em Teresópolis. Lembrando então, são necessários alguns documentos. No nosso site tvc16.com você também tem acesso a essas informações e a lista dos documentos completos para você fazer o seu cadastro. Durante o Brasil Summit do Financial Times, um dos maiores e mais influentes jornais do mundo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reforçou os investimentos do Estado em governança digital como ferramenta para facilitar o acesso aos serviços públicos e fortalecer o ambiente de negócios no Rio de Janeiro. O encontro reuniu jornalistas e autoridades na última quarta-feira em Nova York. Vamos acompanhar a fala do governador Cláudio Castro justamente sobre essa ação, sobre essas reuniões, e um dos principais objetivos do Rio de Janeiro justamente é atrair aí novos negócios e empreendimentos para o Estado. Vamos acompanhar. Em primeiro lugar, queria desejar uma boa tarde a todos. Dizer que é uma alegria estar pelo segundo ano consecutivo aqui na FITI, fazendo esse momento de encontro, de poder falar um pouquinho do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, no Ranking Brasil, que é um ranking de 27 estados, para quem possa não conhecer a realidade do Brasil exata, nós estávamos na 21ª colocação. Assim que eu assumo o governo no final de 2020, eu retomo essa pauta. No ano seguinte, passamos para a 16ª colocação, em 22 para a 9ª colocação, e em 23 atingimos a 3ª colocação na governança digital do Brasil, e há quem diga que esse ano temos boa chance de sermos os primeiros. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro do Brasil a aderir ao Sistema Eletrônico de Informações, esse como SEI, onde toda a tramitação de governo ela acontece digitalmente. Hoje no Rio de Janeiro você não tem mais um processo em papel. Ele é todo digital, e agora a gente parte para a próxima fase, que é a resposta ser digital. Essa rapidez é o que a gente busca hoje, e a governança digital, ela gera transparência, ela gera rapidez, ela gera ambiente de negócio, ambiente jurídico, e por isso o Rio de Janeiro tem batalhado tanto nessa questão da governança digital, inclusive como atrativo. Bom, a gente vendo então aí a fala do governador Cláudio Castro em relação a esse tema, e a gente vai trazendo as atualizações para você aqui no Correio Petropolitano Debate. Mudando de assunto, falando mais uma vez sobre Teresópolis, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água, e que foi realizado nesta semana em 13 fontes da cidade. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise da Água para o Consumo Humano, que é feito pela Secretaria Municipal de Saúde, as fontes Brahma, Taumaturgo e Tijuca estão impróprias para o consumo. Como a água pode sofrer variações de potabilidade devido às alterações climáticas do ambiente do entorno onde as fontes se localizam, os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar a água e clorar antes de ser consumida. Sendo assim, após a filtração, devem ser adicionadas 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5%, ou seja, de água sanitária, para cada litro d'água. Depois, é necessário esperar 30 minutos antes de utilizar a água. O procedimento atende à Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e a vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade. O monitoramento microbiológico da qualidade da água da cidade é feito por uma equipe do programa Vigiágua, setor ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, e que também atende a uma determinação do Ministério da Saúde. O acompanhamento é periódico, a fim de garantir que a água consumida pela população atendida ao
esteja aí, né, com os padrões e normas estabelecidas na legislação vigente. Então, lembrando, as fontes Brahma, Taumaturgo e Tijuca, ao todo 3 fontes, esta semana estão com consumo impróprio. A gente vai atualizando também esse cenário em relação à análise das águas das fontes de Teresópolis. Aproveitando a ocasião, vamos saber como que fica a previsão do tempo para o início da semana. E quem vai trazer as informações é o Eric Portela. Eric, a gente tem uma previsão de tempo de calor aqui para o fim de semana, inclusive também para esse domingo. Como que fica a previsão do tempo para segunda-feira? Boa noite, Richard. Boa noite para você aí de casa que está nos assistindo. Mais uma vez a semana se inicia e dessa vez a previsão é de leve possibilidade de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, a temperatura deve passar por declínio durante esta segunda-feira. O dia será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada. Os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 28 graus. Na segunda-feira, Teresópolis pode esperar por chuva isolada a qualquer hora do dia e muitas nuvens no céu, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. A temperatura que passa por declínio vai variar entre mínima de 16 e máxima de 29 graus. A previsão para Petrópolis é de grande acumulado de nuvens no céu e possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia. A intensidade dos ventos se mantém fraca e os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 32 graus. Já no município de Paraíba do Sul, a segunda-feira será de temperatura estável, variando entre mínima de 20 e máxima de 33 graus. Ainda assim, a possibilidade de chuva durante o dia e a quantidade de nuvens no céu deve aumentar. Em Pati do Alferes, a previsão é de declínio na temperatura, ventos fracos, sol entre nuvens e chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 33 graus. E para finalizar, em Três Rios, há apenas 7% de chance de chuva para esta segunda-feira. O dia será de sol com algumas nuvens no céu e os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 34 graus. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou, se preferir, com a Defesa Civil, pelo número 199. Bom início de semana a todos. Obrigado pelas informações, Érico. Está então a previsão do tempo. Agora a população já sabe se vai sair na segunda-feira, se leva casaco, se não leva, o guarda-chuva é necessário ou não é. Enfim, é sempre muito importante ficar atento à previsão do tempo aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente vai fazer um intervalo rápido. Na volta, você vai acompanhar mais uma vez a representação que nós trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate para falar sobre uma representação que foi encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado pelo deputado estadual Rodrigo Amorim contra a Prefeitura de Petrópolis por falta de transparência nos gastos dos 30 milhões de reais que foram enviados pela Alerj na época da tragédia em 2022. Tudo isso você vai acompanhar após o intervalo e, é claro, não saia daí, é rápido e a gente volta já já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Dê início aqui à nossa entrevista, deputado. Primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa representação ao TCE contra a Prefeitura de Petrópolis, por conta aí das questões relacionadas à transparência dos recursos enviados pela Alerj. Queria que você se apresentasse, antes de mais nada, para quem está nos acompanhando. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Sempre bom que a gente possa esclarecer algo que, na realidade, iniciou na outra legislatura. Eu sou deputado estadual, atualmente no segundo mandato, sou o presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, na primeira legislatura, eu presidi uma comissão especial que foi montada aqui na Assembleia Legislativa com a presença bem eclética de parlamentares. Foram parlamentares de várias matizes ideológicas e a gente se debruçou sobre a questão, infelizmente, de mais uma tragédia na querida cidade de Petrópolis. Exatamente na noite da tragédia, eu estive na cidade, participei junto com o comando do Corpo de Bombeiros, o próprio governador do estado conduziu ali as operações, as primeiras horas de atendimento, e depois permaneceu na cidade durante um tempo. E aí já começou os primeiros problemas. A gente já começou a sentir a ausência do prefeito Rubens Bom Tempo. Na realidade, o prefeito estava numa viagem sobre uma questão partidária, demorou a chegar à cidade. No dia seguinte, ou 2 dias depois, cometeu uma indelicadeza de receber autoridades do governo federal, do governo do estado, e ele não estava presente na reunião, chegou tarde depois. E depois os relatos de inúmeros cidadãos petropolitanos que, por exemplo, não conseguiam a documentação necessária, por exemplo, o laudo da Defesa Civil, para poderem acessar os auxílios sociais. E esse conjunto de fatores, além do que um estudo pormenorizado de uma cidade com as características geográficas e climáticas de Petrópolis, que já tinha sofrido uma tragédia similar uma década antes, que medidas ela deixou de tomar para que acontecesse nas mesmas proporções, novamente, a mesma catástrofe, com as mesmas consequências ruins, prejudiciais, com vidas ceifadas, com a economia quebrada, com muito prejuízo material para o cidadão petropolitano. Então, esse era o escopo daquela comissão especial. Então, a gente fez a oitiva ali de muitas autoridades, pessoas relacionadas ao sistema de defesa civil e, sobretudo, com o cidadão, representações da sociedade civil, as associações de moradores, a presença da Defensoria Pública em todas as ocasiões, e depois realizamos diligências na cidade de Petrópolis. E aí começaram os maus feitos a aparecerem.
além dessa desídia, dessa negligência do prefeito e da sua equipe, com trocas nebulosas de secretários à época, a gente percebeu, dentre outras questões, cestas básicas oriundas do governo federal que estavam armazenadas num local não apropriado, dentro de um sindicato. E a gente percebeu constatou nessa vistoria que havia ali uma lista de sindicalização, ou seja, o indivíduo que necessitava buscar essa cesta naquele momento de tanta dor era obrigado a se filiar ao sindicato, se associar ao sindicato para fazer jus àquela cesta. Eu estava me referindo ao Sindicato dos Comerciários, salvo engano, logo uma parcela do setor produtivo tão sensível na cidade de Petrópolis, que tem uma vocação natural, comércio da Rua Teresa e outros tantos polos comerciais importantes, numa cidade importante, comercialmente como Petrópolis, você submeter aos trabalhadores que estavam ali em flagelo por conta daquela tragédia a esse tipo de procedimento. Aliado a isso, a gente foi percebendo, além dessa obstrução na obtenção de auxílios e programas sociais, além de toda uma falta de organização e planejamento por parte da Prefeitura de Petrópolis, a gente se deparou com um caso mais grave, que é o cerne dessa questão. A Assembleia Legislativa, ato contínuo à tragédia, na verdade, no dia seguinte, numa sessão extraordinária, a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade no plenário o aporte de recursos financeiros provenientes do nosso fundo da Assembleia Legislativa no valor de 30 milhões de reais. Durante todo o processo da comissão especial, nós questionamos o prefeito algumas vezes e ele foi super evasivo em todas as vezes que esteve aqui, debochando mesmo dos parlamentares. O que nos causou tamanha perplexidade, porque o prefeito Bom Tempo tinha sido deputado estadual. Então, um desrespeito ao parlamento fluminense que foi solidário ao cidadão petropolitano naquele momento. E ele não demonstrou em nenhum momento durante todo o processo da comissão e nem em data posterior onde ele colocou esse dinheiro. Então, o prefeito Rubens Bom Tempo sumiu com 30 milhões de reais da Assembleia Legislativa. Ele teve a disfarçatez de nos apresentar extratos de transferência bancária, mas isso não prova absolutamente nada. Veja bem, se eu uso um dinheiro seu para resolver um problema de saúde na minha família, e você vai lá e me aporta R$1.000, e eu simplesmente aponto transferências bancárias para pessoas físicas, não está legitimamente comprovado que eu apliquei aquele dinheiro para o fim que ele foi destinado. Então, não venha, como se diz no popular, com essa enganação que o povo não é bobo, afinal de contas, o dono do dinheiro é o povo que paga imposto, e, sobretudo, a Assembleia Legislativa também não é boba. Não adianta nos mostrar e nos apresentar a transação bancária, a maioria delas, para não dizer a totalidade, entre da prefeitura para pessoas físicas. Não tem nenhum relatório, não tem nenhum currículo daquelas pessoas, não tem nada que comprove que aquelas pessoas que receberam dinheiro efetivamente trabalharam por ocasião da tragédia. Além disso, o prefeito inventou uma história da compra do imóvel, que a população de Petrópolis bem sabe, um prédio, e aí o prédio não teve todo o processo administrativo adequado, ferindo o princípio da transparência, ferindo mortalmente o processo administrativo adequado, porque ele não fez pesquisa de preço adequada, não fez um processo de licitatório para a compra desse imóvel e não justificou o porquê da compra daquele imóvel especificamente. Não faz qualquer sentido uma cidade que teve milhares de pessoas afetadas com as chuvas, e aí, obviamente, que eu não estou falando nem as pessoas que perderam as vidas, não. Eu estou falando de famílias e famílias e famílias, milhares que ficaram desalojadas e continuam até hoje. Muita gente com problema habitacional crescente na cidade de Petrópolis, muita gente que está desabrigada até a presente data, passado tanto tempo da tragédia, e não faz qualquer sentido, não é lógico se comprar a prefeitura investir num imóvel, quase 4 milhões de reais num imóvel, fora as taxas, certidões e outras despesas, além da reforma que fizeram, uma porcaria de reforma,
Não faz qualquer sentido um investimento desta envergadura, que não tem nenhuma comprovação, para atender não mais que 20, 30 famílias. É absolutamente desproporcional às milhares de famílias que ficaram desalojadas e um atendimento por parte do poder público para 30 famílias, e que sequer foram atendidas, porque até o presente momento essas famílias também não foram atendidas. Então, se fizer uma conta rápida e se aplicar esse dinheiro, ao invés de uma compra esdrúxula, obscura de um imóvel, se investisse esse valor em habitação social, em aluguel social, haveria um número muito maior de pessoas efetivamente atendidas. Então, é um conjunto de questões relacionadas ao mau uso, que a gente até hoje não sabe para onde foi esse dinheiro, e eu afirmo aqui, sem medo de errar, o prefeito Bom Tempo sumiu, e aí eu presumo isso porque até hoje ele não explicou. Então, me permite fazer essa afirmação. O prefeito Rubens Bom Tempo sumiu com 30 milhões de reais da Assembleia Legislativa. Deputado, em relação a esse valor, para que ele era destinado, basicamente? Então, ele poderia ser utilizado de forma livre pela prefeitura, no sentido de posso utilizar para contenção de custos, para compra de imóveis, para pagamento de aluguel social, ou existia ali uma definição para esse recurso? E quanto tempo essa comissão também acompanhou esse cenário aqui da tragédia em Petrópolis? Inclusive, teve audiência na Câmara Municipal aqui de Petrópolis também. O parlamentar, inclusive, esteve presente aqui também durante essa audiência. E ainda abordando essas questões, como hoje também a Alerj está acompanhando esses gastos. O portal da Prefeitura de Petrópolis mostra ali que a maior parte do valor já foi gasta, mas existe ainda ali pontos em abertos que não mostram de forma clara como que esse recurso foi utilizado. Olha, muito pertinente a sua pergunta, e eu vou começar no seguinte sentido. A tua afirmativa, que está justamente no que a prefeitura alega, ela é exatamente o que eu estou acabando de dizer. O que a prefeitura de Petrópolis, aí eu vou falar do nome aos bois, o prefeito Rubens Bom Tempo, o que ele diz, e tem a patuscada, a disfarçatez de dar um tapa na cara de todo cidadão petropolitano e fluminense, quando ele diz que ele gastou aquele recurso, investiu aquele recurso na tragédia, ele não conseguiu comprovar um centavo sequer do recurso, porque ele não conseguiu colocar a destinação específica. Ele só mostra transferências bancárias, mostrando que usou boa parte ou quase a maioria desse recurso, mas ele não consegue comprovar a que foi destinado esse recurso. Esse é o grande enigma, que é o objeto da denúncia da representação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Então, nós acompanhamos durante até o final da legislatura, todo o processo de reconstrução da cidade. Teve muito recurso do governo do Estado investido, teve recurso federal investido. Lembrando que o tema é um tema pertinente aos 3 entes federativos, deveria ser algo de preocupação primordial da Prefeitura de Petrópolis, que não mereceu esse tratamento, infelizmente. Depois, o governo do Estado, você pode perceber, quem nos ouve, que foram montadas comissões desde o âmbito federal, lá no Senado Federal, teve uma comissão aqui na Assembleia Legislativa e teve uma comissão local, na Câmara Municipal. O vereador Otávio Sampaio presidiu essa comissão e também ficou sem respostas. A Prefeitura foi evasiva, displicente, eu diria até criminosa a conduta da Prefeitura perante a tragédia. Além disso, nós hoje, na CCJ, discutimos um tema relevante. A gente está acompanhando aí o drama do Rio Grande do Sul. Então, nós apresentamos hoje no plenário uma lei que autoriza um ente federativo distinto daquele onde ocorreu a tragédia. No caso, autorizamos que o Rio de Janeiro, por todos os poderes, tanto o Legislativo, o Judiciário, a própria Assembleia Legislativa, possa aportar recursos dos seus fundos para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, usando o princípio da solidariedade da Constituição Federal. Ou seja, quando a Assembleia Legislativa, naquele momento, no dia seguinte da ocorrência do dano, nós aprovamos, em caráter emergencial, o aporte de 30 milhões de reais ao município de Petrópolis, foi um aporte livre, onde a Prefeitura poderia colocar onde achasse mais pertinente, ou numa intervenção emergencialmente de obra,
ou na aquisição de insumos, de medicamentos, ou na aquisição de imóvel, pagamento de auxílios sociais, onde bem entendesse. A gente entende que nesse momento de fragilidade há uma paralisação temporária e que demora a retomar a economia, então é necessário investimentos não só para atacar ali o problema efetivamente, fazer a limpeza da cidade, as obras de intervenção mais rápidas possíveis, ajudar na questão social, que é fundamental, pessoas desamparadas. Então, onde a prefeitura avaliasse que fosse necessário, estava autorizada a investir. Mas a prefeitura optou em fazer gastos obscuros, como eu falei, relacionados a esse imóvel, que tinha problemas, inclusive, de certidão. E mais do que isso, a prefeitura optou em fazer transferências, muitas delas de um alto volume, para pessoas físicas que a gente não sabe quem são e a que destino fizeram. Ao final da legislatura, automaticamente se encerra as comissões que estão em vigência. Só que, tão logo eu me reelegi, no ano passado, eu continuei, através do meu mandato, todas as ações que tinham sido deflagradas por ocasião da comissão especial. Dentre elas, a tentativa de diálogos, ofícios e prestação de contas, informações por conta da prefeitura, e aí o prefeito, ao invés de investir o seu tempo, dando informações de forma transparente para o cidadão petropolitano, ele resolveu brigar, demandar judicialmente conosco. Então, ele começou a questionar se aquela comissão especial tinha poderes, ele começou a questionar se ele, enquanto prefeito, estava sujeito a responder requerimentos de informação da Assembleia Legislativa e preferiu, por incrível e mais estapafúrdio que isso possa parecer, ele preferiu demandar, brigar, do que ser transparente. Eu, como não fujo de briga, continuei esse embate e culminou com uma denúncia, na verdade, uma representação a um órgão do Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas do Estado, ao qual a Prefeitura de Petrópolis está sujeita como um órgão de controle que o tribunal é, e foi instaurada ali, aceita a denúncia, e foi instaurado um procedimento contra a Prefeitura de Petrópolis e o prefeito Bom Tempo, na pessoa física. O corpo instrutivo, que é o órgão técnico do TCE, ele está avaliando essa suposta prestação de contas que não diz nada com nada, e foi aberto um prazo que se esgota agora nessa semana que vem, para que o prefeito possa dar uma resposta definitiva do que fez com esse dinheiro. A partir daí, a denúncia vai a plenário para apreciação dos conselheiros do colegiado do Tribunal de Contas. Eu estarei presente nessa sessão e a gente pede a aplicação de mais uma multa. O prefeito acabou de tomar um revés, ele é quanto mais em perder na justiça, de tantos maus feitos que comete, e eu tenho a mais absoluta convicção que, pelo menos no que depender do meu mandato, o prefeito Bom Tempo vai colecionar mais uma derrota amarga que vai lhe custar a devolução na pessoa física dos recursos aportados, vai lhe custar, mais uma vez, eu não sei se ele se preocupa com isso, mas manchar a sua vida pregressa com mais uma condenação, lhe tirando os direitos políticos, uma condenação em órgão colegiado de desvio de recurso público, que é a acusação que paira sobre ele hoje, porque a partir do momento que ele tem um recurso aportado e não presta conta desse recurso, isso não é brincadeira. Ele tem que dar conta dos recursos públicos que foram aportados e estão sob a responsabilidade dele. Então, eu peço uma punição exemplar e urgente, como uma medida pedagógica. Claro que não vai devolver a vida de ninguém, claro que não vai satisfazer o cidadão petropolitano, longe disso. A cidade ainda sofre com os efeitos da tragédia, mas eu tenho a mais absoluta convicção que, além de ser um alento para que a cidade não sofra com tantos maus feitos, vai ser algo pedagógico para que esse criminoso, quanto mais que é o Bom Tempo, possa parar os seus atos criminais e possa respeitar não só o erário público, mas, sobretudo, a vida do cidadão petropolitano. Deputado, você comentou justamente sobre essa questão do fim da comissão, e agora a pergunta é a seguinte: hoje, 15 de maio de 2024, temos aí 2 meses, basicamente, 2 anos e 2 meses da tragédia de fevereiro. Por que só agora entrar com essa representação, tendo em vista já ao longo desses 2 anos essa falta de transparência? Porque é necessário, infelizmente, eu tenho trabalhado aqui na Assembleia diuturnamente
para diminuir a burocracia. A gente, no Legislativo, fica o tempo inteiro sendo questionado, e eu considero que a medida mais importante do parlamentar é a fiscalização. Mais importante ainda do que a edição, a criação de leis. E eu tenho um mandato vocacionado, ao lado de colegas ali, o deputado Paul Bel, o deputado muito atuante, o deputado Alan Lopes, nas fiscalizações. Eu acho que é a função precípua de um parlamentar. Ocorre que a gente tem regras a respeitar. Antes de apresentar uma denúncia, que não adianta ser uma denúncia simplesmente para falar nas redes sociais. É necessário que tenha ali todo o embasamento técnico. E, para isso, a gente precisava esgotar todas as vias de tratativa direto com a prefeitura, seja por requerimento de informação, por convocações, e o prefeito desrespeitou todas essas. Ele poderia ter resolvido isso há muito tempo, mas ele desrespeitou e empurrou com a barriga, como se fala no popular, desrespeitou todos os prazos, brigou conosco, tentou judicializar diversas vezes através da sua procuradoria. E, assim, cá entre nós, eu entendo que a Procuradoria de Petrópolis deveria ter muito mais a fazer em prol do cidadão petropolitano do que ficar trabalhando para o prefeito, empurrar com a barriga o que é a responsabilidade dele. Então, infelizmente, a gente foi zeloso, diligente, fiquei em cima disso noite e dia, até que, esgotada todas as vias processuais possíveis, a gente passou a ter os elementos necessários, inclusive da desídia do prefeito, que integra os autos, mostrando que realmente ele não quer explicar nada. Ele tem algo a esconder, e isso tem que ser revelado nesse momento. E eu dou uma notícia boa para o cidadão petropolitano. Foi instalado na Assembleia Legislativa uma CPI, eu te dou em primeira mão, uma CPI, que é a CPI da transparência. Na verdade, ela tem como objeto a fiscalização do governo do Estado, dos processos eletrônicos que tramitam em regime fechado, em segredo. Então, a gente quer mais transparência nesse sentido, como forma de contribuir para que todos os requisitos da Constituição Federal, todos os princípios sejam atendidos. Então, instalamos ontem a comissão. Eu fui eleito ali por unanimidade dos pares como relator dessa comissão, que tem a presença de outro petropolitano, o deputado Yuri, está presente também nessa comissão, e foi levantado uma questão que é o seguinte: nós temos a capacidade e vamos fazer não só o atendimento das denúncias que nos chegam sobre contratos eventualmente irregulares, no anseio de buscar mais transparência por parte do Poder Executivo, mas, como função fiscalizadora, nós vamos também atuar nos repasses estaduais para os municípios. Então, todo aquele prefeito, são todos eles, inclusive a capital, que recebem recursos oriundos do erário público estadual, repasses, ainda que fundo a fundo, deverão ser objeto também de investigação dessa CPI. Então, já fica aqui o alerta e o aviso de que farei um requerimento formal para que o prefeito Rubens Montempo, não obstante ao processo que ele responde junto ao TCE e outros processos criminais que ele poderá responder, ele também vai ter que dar conta aqui numa comissão parlamentar de inquérito de onde foram parar esses 30 milhões de reais que foram destinados à cidade de Petrópolis e que ele desapareceu. Aproveitando essa ocasião em relação à parte legislativa, deputado, a pergunta é o seguinte: a gente hoje em Petrópolis tem um déficit habitacional de pelo menos 15 mil famílias, moradias, e a gente ainda tem hoje, infelizmente, moradores das tragédias de 2008, 2011, por exemplo, que ainda vivem do aluguel social, o que deveria ser ali um benefício provisório e que, infelizmente, tem se tornado permanente. Como que, por meio do seu mandato e também a articulação com outros deputados, isso tem sido discutido a fim de evitar, né, esse prolongamento do pagamento do aluguel social e, de fato, definir ali leis, projetos, para que, de fato, não só a prevenção, mas também a moradia seja disponibilizada à população? Ora, o problema habitacional é uma realidade, é um problema que, infelizmente, é uma realidade em todo o Brasil. Há um déficit habitacional claro. Na cidade de Petrópolis não é diferente, ainda mais agravado, como eu disse, pelas características geográficas da cidade de Petrópolis. Então, a implementação de qualquer projeto habitacional numa cidade serrana, que é cortada por uma geografia muito acidentada, ela se torna mais difícil, haja vista que é necessário
não só um investimento maior em engenharia civil, mas principalmente porque é fundamental que, para que esses programas possam construir habitações populares, é fundamental que os terrenos estejam desembaraçados sobre o ponto de vista jurídico. Eu tenho diferenças profundas aqui sobre a questão ideológica com o deputado Yuri, mas o deputado Yuri tem feito um trabalho, uma pauta, que é a pauta do mandato dele, também muito voltado para a questão da habitação social. Nós temos alguns mecanismos aqui, por força de lei, que são fundos criados pela Assembleia Legislativa, destinados exclusivamente para a habitação. O próprio FECP, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a gente pode utilizar recursos do fundo. Eu defendo que tem uma questão ambiental também, que nos permitiria utilizar recursos do FECAM, do Fundo Ambiental. Ou seja, é buscar no orçamento do Estado, e aí a gente tem a competência para isso, a gente está agora na ocasião da discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, já fizemos isso, eu fiz na legislatura passada, farei novamente nessa, que é reservar uma parcela do orçamento do Estado para aplicação de habitação de interesse social, mas principalmente nessas localidades que estão sujeitas a essas intempéries, a essas tragédias. E eu vou além. Toda a política habitacional do governo do Estado ela ficou paralisada por mais de 15 anos. O governador Cláudio Castro retomou essa política habitacional com recursos próprios do governo do Estado, dos seus fundos, e fez uma destinação, até com recursos provenientes da nova modelagem da SEDAI, já fez a entrega de algumas milhares de habitações populares. É necessário ir muito além. A gente tem uma atenção especial a toda a região serrana, por tudo que já aconteceu com a região serrana, mas é necessário que se vá além, sempre num olhar integrado do Poder Legislativo com o Poder Executivo, e a gente fazer, na medida do possível, aquilo que nos cabe, que são essas adaptações legislativas, para que a gente possa, principalmente no que diz respeito ao orçamento, reservar recursos para a aplicação nessa política pública fundamental. Agora, sempre conciliando, como toda política pública, o que é pertinente ao município, ao governo do Estado e ao governo federal. Então, a retomada desses investimentos é fundamental para que a gente possa atenuar as mazelas no município de Petrópolis. Deputado, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Alguma outra informação importante que eu gostaria de ressaltar antes de finalizarmos? Olha, não, agradecer primeiramente a oportunidade, né? Vocês fazem um papel fundamental e sempre sou muito bem recebido. É um canal fundamental para que a gente possa dizer o que está acontecendo, justamente para desmistificar algumas questões, como essa, poder falar aqui com toda a liberdade de todo o processo, o que aconteceu, quais foram os enfrentamentos burocráticos que a gente teve nesse meio do caminho, dizer que o meu olhar, eu tenho um carinho muito especial com a cidade de Petrópolis, fui eleito em 2018 no meu primeiro mandato com uma votação expressiva na cidade, tenho bons amigos na cidade, frequento a cidade habitualmente, uma cidade que é uma cidade no meu coração de fato, e eu tive uma outra votação também significativa na cidade de Petrópolis, então o meu olhar está atento, uma questão realmente de solidariedade independente do mandato. Todo o Rio de Janeiro, assim como está acontecendo em relação ao Rio Grande do Sul, todo o Rio de Janeiro tem um carinho especial pela cidade de Petrópolis, por tudo que representou na nossa história. Então, é algo que sentimentalmente abala todo cidadão fluminense, e eu dediquei o meu mandato a isso. Punição para quem cometeu maus feitos, mas buscar soluções que vão além da política habitacional. É necessário que a gente reveja um plano efetivo de defesa civil, a integração permanente com os órgãos do Estado. Tem um projeto de lei de minha autoria que visa fortalecer o sistema de defesa civil, inclusive com aporte financeiro e a dotação de insumos, de material, de equipamentos, de viaturas, para que a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso sistema de defesa civil e esperar dias melhores para a cidade de Petrópolis, literalmente, o melhor tempo para a cidade de Petrópolis. Deputado, obrigado pela entrevista, pela atenção mais uma vez, por conversar aqui com a nossa equipe, falar um pouquinho sobre essa representação e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todo cidadão petropolitano.
TVC, a TV do Correio da Manhã.